Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre a termodinâmica. Esse ramo da ciência que estuda a energia e suas transformações. A termodinâmica deriva da palavra grega termo, de calor, e dinâmica, de energia. Essa área de estudo teve seu início durante a Revolução Industrial, quando as relações entre calor, trabalho e conteúdo energético de combustível foram estudados no esforço de se maximizar o desempenho de motores a vapor. Hoje, a termodinâmica é extremamente importante em todas as áreas da ciência e da engenharia, como vocês vão poder ver nesta aula. Aqui, nós examinaremos as relações entre as reações químicas e a variação de energia envolvendo o calor. Esse aspecto da termodinâmica é chamado de termoquímica. Bom, nossa abordagem sobre a termodinâmica utilizará conceitos de energia, trabalho e calor. Apesar desses termos serem familiares para nós, precisamos desenvolver algumas definições mais precisas para essas abordagens. Em particular, precisamos examinar as formas com que a matéria pode possuir energia e como essa energia pode ser transferida de uma parte da matéria para outra. Objetos, sejam eles bola de tênis, moléculas, podem possuir energia cinética, energia que está associada ao movimento. A magnitude da energia cinética de um objeto depende da sua massa e da sua velocidade através da seguinte equação. Observa-se nessa equação que a energia cinética de um objeto aumenta com o aumento da velocidade. Átomos ou moléculas têm massa e estão em movimento, portanto, têm energia cinética, apesar de elas não serem tão aparentes quanto a energia cinética de objetos maiores. Um objeto pode também possuir outra forma de energia, chamada energia potencial, em virtude de sua posição em relação a outros objetos. A energia potencial surge quando há uma força operando no objeto. A força desse tipo mais conhecida é a gravidade. Imagine aqui um esquiador descendo essa montanha, a gravidade atua sobre ele, exercendo uma força direcionada para o centro da Terra. No topo da colina, o esquiador possui certa energia potencial devido à sua elevação. A energia potencial é dada pela equação mgh, onde m é a massa, g é a aceleração da gravidade e h é a altura, o desnível entre esses dois níveis. Bom, então, uma vez que este esquiador está em movimento sem nenhum outro esforço de sua parte, o esquiador ganha velocidade enquanto desce a colina. Sua energia potencial diminui à medida que ele desce, mas a energia não desaparece simplesmente. Ela é convertida em outras formas de energia, principalmente energia cinética, que é a energia de movimento. Além disso, existe aqui um atrito entre o esqui e a neve, no caso, gerando assim uma quantidade de calor que é desprendida para o ambiente. Esse exemplo ilustra as formas com que as energias são convertidas. Falaremos sobre conversões de energia numa outra oportunidade. A gravidade é um tipo de força importante para objetos grandes, como no caso aí do nosso esquiador. A química, no entanto, trata principalmente de objetos extremamente pequenos, como átomos e moléculas, de forma que as forças gravitacionais têm papel desprezível na maneira com que esses objetos microscópicos interagem. Mais importantes são as forças que surgem com as variações elétricas. Uma das mais importantes formas de energia potencial para esse propósito da química é a energia eletrostática, que surge das interações entre partículas carregadas. A energia eletrostática é proporcional às cargas elétricas, Q1 e Q2, de dois objetos que estão interagindo, e inversamente proporcional à distância entre eles. Distância aqui representada por D. Aqui, SK é uma constante de proporcionalidade que tem um valor de 8,99 vezes 10 a nona joule metro por coulomb ao quadrado. Quando Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, por exemplo, duas partículas positivas, as duas cargas se repelem e a energia eletrostática ela é positiva. Quando tem sinais contrários, positivo e negativo, eles se atraem e essa energia elétrica potencial ela se torna negativa.
Veremos, à medida que progredimos, né, que as energias mais estáveis são representadas por valores mais baixos ou negativos. Ao lidar com objetos em nível molecular, as cargas elétricas Q1 e Q2 possuem geralmente a mesma ordem de grandeza da carga do elétron, ou seja, em torno de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Um de nossos objetivos na química é relacionar a variação da energia que vemos no mundo macroscópico com a energia cinética ou potencial das substâncias em nível atômico ou molecular. Muitas substâncias, por exemplo, combustíveis, liberam energia quando reagem. A energia química dessas substâncias deve-se à energia potencial acumulada nos arranjos dos átomos da substância. Desta forma, veremos que a energia que uma substância possui por causa de sua temperatura ou de sua energia térmica, é associada à energia cinética das moléculas na substância. E em breve também abordaremos as transferências de energia química e térmica de uma substância reagente à sua vizinhança. Bom, a unidade de energia no sistema internacional ela é dada em Joule, em homenagem a James Joule, cientista britânico que investigou o trabalho e calor. Um Joule equivale a 1 kg a metro quadrado por segundo ao quadrado. Normalmente, nós utilizamos o termo quilojoule quando se trata de energia associada a reações químicas. Tradicionalmente, as variações de energia que acompanham reações químicas têm sido expressas em calorias, né? Que é uma unidade fora do padrão do sistema internacional que ainda é amplamente utilizada em química, biologia e bioquímica. Uma caloria foi originalmente definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Atualmente, definimos em termos de Joule, né, que uma caloria equivale a 4,184 Joule. Né. Muito utilizado em medidas nutricionais, né, uma quilocaloria equivale, então, a 1.000 calorias. Ou 1 quilocalorias, ou 1 quilocalorias equivale a 4,184 quilojoules. Esses são os fatores de conversão de caloria, que é uma unidade não utilizada no sistema internacional, para joule, que é uma unidade utilizada no sistema internacional. Quando utilizamos a termodinâmica para analisar as mudanças de energia, focalizaremos nossa atenção em uma parte do universo, limitada e bem definida. Essa parte que selecionamos para estudar é chamada de sistema, né? Todo o resto é chamado de vizinhança. Quando estudamos a variação de energia que acompanha uma reação química em laboratório, os químicos, né, os cientistas, normalmente constroem um sistema. O recipiente e tudo além dele são considerados vizinhanças. O sistema que podemos estudar mais facilmente são os sistemas, por exemplo, abertos, né, nas quais no sistema aberto é possível haver troca de massa e de energia com as vizinhanças. Né. Nós temos também um sistema fechado, que aqui permite a troca de calor, mas não permite a troca de massa com as vizinhanças, ou um sistema isolado, que não permite a troca de calor e nem a troca de massa com as vizinhanças. Um exemplo de sistema fechado, nós podemos aqui observar na figura gases de hidrogênio e oxigênio confinados em um cilindro com um êmbolo móvel. O sistema, nesse caso, é o hidrogênio e o oxigênio. O cilindro, o êmbolo e tudo além deles, inclusive nós, observadores, somos as vizinhanças. Se o hidrogênio e o oxigênio, dentro desse cilindro, reage para formar o seu produto, como na reação, formando a água e liberando uma certa quantidade de energia, né? E apesar da forma química dos átomos de hidrogênio e de oxigênio terem sido alterados, né, formado a água, não houve ganho ou perda de massa. E não houve, então, troca de matéria com a vizinhança. Entretanto, ele trocou energia, podendo ser na forma de trabalho ou na forma de calor. E essas são grandezas que nós podemos medir. As figuras abaixo ilustram duas maneiras mais comuns que experimentamos as variações de energia no nosso dia a dia. Nessa figura aqui, na figura A,
a energia é transferida da raquete de tênis para a bola, mudando a sua direção e a velocidade do movimento da bola. Na figura B, nós vemos a energia sendo transferida na forma de calor. Assim, a energia é transferida de duas maneiras gerais: para causar movimento de um objeto contra uma força ou para causar uma mudança de temperatura. A força, ela é qualquer tipo de tração ou compressão exercida em um objeto. Como vimos, a força da gravidade puxa o esquiador do topo da colina para a sua base. A força eletrostática puxa cargas contrárias umas contra as outras ou empurra essas cargas para longe se for de mesmo sinal. A energia utilizada para fazer um objeto se mover contra uma força é chamada de trabalho. E o trabalho W, representado pela letra W, que realizamos ao mover o objeto contra uma força, se iguala ao produto da força F e a distância D pela qual o objeto é movido. Então, o trabalho, aqui nesse caso, é dado pela força vezes o deslocamento ou a distância com que o objeto é movimentado. Dessa forma, nós realizamos trabalho quando levantamos um objeto contra a força da gravidade, ou quando aproximamos duas cargas iguais. Se definirmos o objeto como o sistema, nós, como parte do sistema, estamos realizando trabalho naquele sistema, transferindo energia para ele. A outra forma em que a energia é transferida é na forma de calor. O calor é a energia transferida de um objeto mais quente para um objeto mais frio. Uma reação de combustão, como a queima de um gás natural, libera uma energia química acumulada nas moléculas do combustível na forma de calor. O calor eleva a temperatura dos objetos vizinhos. Se definirmos a reação como sistema e todo o resto como a vizinhança, a energia em forma de calor será transferida do sistema para as vizinhanças. Nós podemos fornecer uma definição mais precisa para a energia. Energia, por exemplo, definido como sendo a capacidade de realizar trabalho ou transferir calor.